Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado João Nascimento, Global Digital and IT Officer da EDP. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC, uma visão para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. Em cada episódio temos uma conversa, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado muito especial, como sempre, que está não a criar, mas a transformar uma grande enterprise. Mas para apresentá-lo eu tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando. Força. Obrigado, Gabriel. É verdade, hoje temos um convidado que está podemos dizer, no olho do furacão da transformação digital de uma grande empresa nacional. É o João Nascimento, que é o responsável pela DGU, Digital Global Unit da EDP. Bem-vindo, João. Obrigado pela disponibilidade para esta pequena conversa. Nós começamos normalmente sempre com uma pergunta semelhante para todos os convidados. O teu percurso profissional começou e tiveste muitos anos na Vodafone, não é? E agora, há pouco menos de um ano, estás com este cargo, com esta responsabilidade na DGU da EDP, que é também um departamento emblemático na EDP. De qualquer maneira, olhando para trás, para o teu percurso profissional, qual é que tu achas que é a tua característica ou qualidade mais marcante que, digamos, tem contribuído para o teu sucesso profissional? Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer partilhar aqui as minhas ideias e também da EDP num assunto tão fascinante como as transformações digitais que as empresas têm que fazer. Eu, se calhar, mais do que característica, eu vou evidenciar talvez uma crença forte que eu tenho, que é na colaboração. Eu acho que atingimos melhores resultados se todos colaborarmos. A certa altura na minha vida profissional arranjei um moto pessoal que tenho partilhado, que vem de um provérbio africano muito antigo que diz basicamente, em inglês soa muito bem, mas eu traduzo a português, mas diz basicamente: se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, então vai junto. E isso é realmente marcante e a minha crença de colaboração junta-se a uma crença igualmente forte no trabalho de equipa. Eu tenho uma máxima que se junta a esta, que é: não acredito em super-homens, acredito em equipas fortes, em equipas motivadas, em equipas que percebam qual é que é o caminho. E mais uma vez, juntos conseguimos. E o meu juntos é juntos, se calhar, com um J muito grande, porque é juntos eu e a minha equipa, é juntos eu e os meus parceiros de negócio, é juntos eu, a EDP e parceiros do ecossistema, nomeadamente aqui também do digital, e às vezes é juntos até como parceiros ou até potencial concorrentes. E estou-me a lembrar de temas que se calhar depois iremos falar mais à frente, como o tema da cibersegurança, em que todos juntos vamos ter que lidar com este problema. Portanto, acho que esta minha crença do juntos conseguimos mais, que tem norteado grande parte aqui enfim, não vou dizer dos sucessos, mas da carreira interessante que tem tido até agora. Não, e é se calhar um tema, hoje se calhar muito mais relevante, o tema da colaboração, não é? Quando nós falamos de ecossistema digital, hoje nessa economia, enfim, muito dificilmente uma organização consegue entregar tudo e fazer tudo sozinha, e portanto é preciso criar o tal ecossistema e criar as tais parcerias, e imagino que no setor da energia também seja assim, e acho que o setor da energia, e olhando um pouco para aquilo que é o PRR, o novo quadro comunitário, aquilo que é a agenda para a Europa para 2030,
Para além do tema da transformação digital, a transformação energética é um dos outros temas-chave que está na agenda e que é transversal a tudo o que se faz a nível europeu e a nível mundial, e cada vez mais agora, ainda por cima com o conflito que nós temos, o tema da energia é crítico. Portanto, antes de entrarmos aqui no detalhe da transformação digital, como é que tu vês o setor da energia, como é que tu vês o setor a fazer essa transição energética e a transição, e depois podemos aprofundar a transformação digital nos próximos anos? É um setor que está agora no momento crucial e no momento de viragem forte, e para mim é um privilégio ter entrado também nesta altura e poder contribuir, enfim, conseguir para esta transição energética. A transição energética não é uma coisa que seria interessante fazer, é uma coisa que temos mesmo que fazer, e porque temos que fazer a descarbonização da sociedade. A EDP tem um propósito de sermos agentes ativos nesta transformação energética, e esse propósito foi também, se calhar, uma das coisas que me motivou para me juntar à família EDP e também poder contribuir para esse impacto positivo. Eu gosto de pensar na transição energética, se calhar resumi-la, e há autores que façam isso, nos 3Ds, que é a descarbonização, e no fundo é dizermos assim, a sociedade futura não vai poder consumir combustíveis fósseis. Depois há um segundo D, que é a descentralização, que está ligado também já ao primeiro, porque eu deixo de ter centrais a carvão, que tem, por exemplo, a de Sines tinha 1.200 megawatts, e vou ter que ter essa capacidade com energias renováveis, portanto é muito mais descentralizado. E depois o terceiro D, que é a digitalização. E, portanto, é muito interessante perceber que a transição energética está umbilicalmente ligada também à transformação digital do ecossistema da energia. E porquê? Porque a descentralização vai requerer uma maior complexidade e porque a eletrificação da sociedade é super exigente, vai ter que ser feito num ritmo muito acelerado e com uma complexidade muito maior do que tínhamos até hoje. As redes de energia são muito unidirecionais. Portanto, há uma geração e depois há uma distribuição e há um consumo. As redes de futuro vão ter consumidores que também são produtores. Vão ter veículos que se ligam à rede e que atestam a bateria e que, já há artigos que apontam nessa direção, vão ser uma peça-chave no ecossistema energético. Quer isto dizer, se calhar eu carrego a bateria em casa à noite, mas o carro, quando estiver estacionado no escritório, se calhar está a fornecer energia à rede, porque assim é necessário. Portanto, este ecossistema, esta complexidade acrescida, vai ter que ser resolvida com uma componente de digitalização muito forte e uma componente, que também possivelmente iremos falar mais à frente, de inteligência artificial que consiga modelizar estas componentes. Há um terceiro ponto que é bastante interessante, que quando fazemos esta rotação de energia de combustíveis fósseis para uma energia mais verde, vai ser também necessário começar a adequar uma coisa que não tínhamos até agora, que é a procura à oferta. Exemplo, hoje o dia de manhã pareceu muito ventoso, tenho muita geração eólica, então se calhar vou fazer backups dos data centers. O dia foi foi com pouco sol, se calhar vou adiar um bocadinho. Mais uma vez, houve muito vento, se calhar vou aquecer os edifícios da cidade. E não vou aquecer ontem porque houve pouco, mas vou aquecer hoje. E tudo isto tem que ter um dinamismo e quase uma inteligência artificial para ter certeza que eu consigo extrair o maior benefício e termos o sistema elétrico o mais eficiente possível. Portanto, estamos a começar uma jornada que me parece que vai ser muito interessante para o futuro do sistema energético. Grandes desafios. É verdade, isso é fascinante. A questão é quando é que vamos ter isso, não é? Quão longe estamos, mas de qualquer maneira, para além dessa, digamos, essa previsão de quando teremos esse tipo de tecnologia, eu também gostava de perguntar quais são, digamos assim, as tecnologias
tu sentes que são centrais agora para o vosso setor? Os sensores certamente são, quer dizer, na verdade agora todos os consumidores, sejam carros, sejam casas, são sensores, podem ser monitorizados, mas quais são os aspectos centrais? Já falaste também da inteligência artificial, quais são as tecnologias que neste momento são mais importantes ou antevêem que sejam mais importantes no desenvolvimento do setor energético? E já agora só para complementar, ou seja, nós temos estado nos últimos 10 anos a falar muito sobre os sensores, sobre a inteligência artificial, sobre a robotização, sobre a conectividade tradicional, mas nos últimos 2 anos começamos a falar de uma série de novas tecnologias como o blockchain, não é? O metaverse, a Web3. Portanto, eu acho que, na minha perspectiva, ainda há muito para fazer naquilo que são as tecnologias que andávamos a falar nos últimos 10 anos, mas se pudesse também contextualizar esses dois mundos, essas tecnologias disruptivas mais tradicionais e essas novas, era interessante aqui para a nossa visão, mais a curto e mais a médio e longo prazo. Já agora vou só responder à provocação de quando é que isto acontece. Porquê? Porque já está a acontecer ao dia de hoje. Nos Estados Unidos, nós já estamos a fornecer energia eólica a grandes data centers e eles otimizam o backup consoante a produção energética do parque eólico. Portanto, ao dia de hoje já está. Estamos isolados e depois o sistema vai ter que ser um sistema completamente integrado. Mas já hoje em dia já se faz este tipo de coisas, porque eu recebo essa pergunta muitas vezes. O meu discurso, que tem aqui algum quê de futurista, porque ainda tem, é um futuro que vai ser muito próximo e muito acelerado. Há uma coisa interessante, não sei, vocês provavelmente conhecem, que havia uma empresa, por acaso não sei neste momento o que aconteceu a essa empresa, foi adquirida pela Google, que era a Nest, que era de uns engenheiros que tinham saído da Apple e criaram uns termostatos inteligentes. Não sei qual era o nível de inteligência dos termostatos, mas aquilo tinha muito bom aspecto, venderam milhões daquilo, em particular na Califórnia. Eles começaram a tentar, já agora isto também podia ser, eu sei que estamos a bombardear com perguntas, mas... Não, temos tempo, hoje temos tempo. Mas o que eles tentaram fazer, para além da receita da venda dos termostatos, eles tentaram criar acordos, digamos, mediar a relação entre o consumidor e a rede. As infraestruturas nos Estados Unidos, em particular na Califórnia, tu sabes isso muito melhor do que eu, a grid, como eles chamam, tem problemas significativos. Quando aumenta a intensidade de consumo, aquilo tende a quebrar. E, portanto, o que esta empresa propunha era aos gestores da grid que eles pagavam-lhe um fee e a empresa garantia que os seus consumidores utilizavam os ar-condicionados até um determinado nível. E, portanto, com o fee que recebiam do gestor da grid, davam uma parte ao consumidor e ficavam com uma outra parte. Ou seja, tentaram criar aqui uma forma de monetização desta informação. Vocês têm também planos, ideias para o futuro neste... Se calhar agora tu, apanhando digamos... porque são produtos interessantes e sobre as quais nós estamos a trabalhar, uns mais ainda em aspectos mais iniciais, outros já mais trabalhados. Eu se calhar aqui dividia talvez em alguns 3 blocos. E vou se calhar atacar um primeiro que para nós é importante, porque nós achamos que, e a EDP acha que a transformação digital começa nas pessoas. E, portanto, temos também uma série de capacitação digital para as pessoas e no fundo, damos ferramentas, hoje em dia, ferramentas muito tradicionais, como as ferramentas de colaboração, de videoconferências, mas também apostamos muito nas ferramentas que permitem discussão alargada e temos uma coisa que são chamadas as comunidades virtuais, que são pontos de encontro e com animação e com conversas como esta, que também dinamizamos internamente, para partilha de informação e para disputar uma coisa que eu acho que é essencial para o futuro, que é a curiosidade. Portanto, eu participo num canal, como nós chamamos de blockchain, e ao final de 3 iterações já estamos a querer fazer, se calhar, um avanço num protótipo que tínhamos feito, de utilizar blockchain para certificar a energia verde. E é capaz de ser uma coisa que eu acredito tenha potencial,
porque, digamos, temos um ledger que é reconhecido e que garante que aquela energia que saiu daquela turbina efetivamente chega ao outro lado, enfim, os eletrões não se param, mas o conceito, nós conseguimos certificar com maior força que estamos a utilizar aquela energia para servir aquele cliente. Isso pode ser, desculpa interromper, mas pronto, eu interrompo às vezes, mas isso pode ser até particularmente interessante para empresas na perspectiva de investimento, não é? Porque hoje em dia claro. os grandes investidores exigem digamos, um nível de sustentabilidade e um scoreboard de sustentabilidade onde esse tipo de informação pode ser muito relevante. Isso. Portanto, esta questão de capacitação das pessoas, não só das pessoas que trabalham no domínio digital, mas da empresa como um todo, é algo que estamos a apostar fortemente, também com formação e com muita partilha de informação. Depois temos um segundo bloco, que é um bloco que eu vou chamar de tudo muito orientado a dados. Portanto, pôr os dados no centro das nossas decisões, termos decisões baseadas em dados, os dados como fonte de algoritmia avançada, modelos preditivos. Essa é uma prática onde já começámos e já temos resultados muito palpáveis cá fora. Eu gosto muito do exemplo, temos vários exemplos, gosto muito deste exemplo específico, porque é um exemplo que, mais uma vez, estamos a pôr a tecnologia ao serviço de todos. O tema da vegetação, do crescimento da vegetação nas linhas de transporte de energia é um tema, enfim, claro. Como sabemos, com muita dor, claro. É um tema que nos afligiu há uns anos. Hoje em dia, nós temos todas as linhas da E-Redes, nomeadamente, catalogadas ou com imagem digital, ou com imagem de satélite, ou com a imagem mais presencial, e temos toda a vegetação que está ao pé de todas as linhas, devidamente catalogada. Temos algoritmos avançados que percebem que se o ramo está inclinado deste lado, vai crescer para ali ou vai crescer para aqui, porque é um eucalipto ou porque é um pinheiro. E sabemos quando é que esse árvore, com o crescimento normal daquela espécie, vai entrar na zona de exclusão da linha. E geramos alarmes. E os alarmes são automaticamente enviados para a equipa de gestão florestal, a gestão de vegetação, que envia o piquete. E fazemos isso a todas as linhas, até é o modelo que estamos agora a propagar, mas de inteligência artificial tivemos que estudar como é que crescem plantas, como é que crescem árvores, e que está hoje em dia já em produção na E-Redes. Portanto, nós premiámos esse projeto de manutenção no Digital Awards. É capaz, sim, acho que sim. Já premiámos vários projetos da EDP e penso que... Não, da E-Redes. Da E-Redes foi do último ano, que era de manutenção preventiva, penso eu. Esta é quase manutenção preventiva da vegetação e depois também temos manutenção preventiva dos transformadores e da própria rede, não é? Pois eu acho que foi o da rede. Portanto, mais uma vez, começamos a ter muitos resultados muito interessantes de adotar, enfim, algoritmos mais avançados na componente de dados que temos. E, portanto, os dados, eu refiro a palavra dados 70 vezes ao dia. Há dados, porque os dados se calhar vai ser o quarto D, está muito ligado à digitalização, é exatamente este usar os dados. Se calhar deixar aqui uma janela aberta, porque também tenho a sensação que ainda temos um mundo para explorar, e ligando esta ideia à primeira, principalmente em termos de mindset, ou seja, as pessoas terem logo um mindset de como é que eu vou resolver este problema utilizando a inteligência artificial. Atualmente ainda aparece um bocadinho mais no fim, ou seja, eu aproximo-me do problema de uma forma mais tradicional e depois vou ali ao toolbox e ver como é que a inteligência artificial pode resolver o problema. E o que estamos a querer mudar é um bocadinho ao contrário. Eu tenho um problema e pego logo na inteligência artificial como é que eu consigo resolver este problema de forma diferente à cabeça ou de forma ainda nem sequer percebida porque me dá mais respostas. Portanto, os dados, claramente, um dos pilares do centro. E depois temos uma terceira componente, e já vamos ver que também interligas com as outras, que é, eu vou-lhe chamar latus sensus automação. Eu sou relativamente, eu não sei, em português nunca sou bem o obcecado com a automação, mas é a automação que nos vai permitir, mais uma vez, criar eficiência no sistema energético, vai-nos capacitar entre a complexidade que vai crescer
e no fundo, a nossa força de trabalho que se mantém, este gap, grande parte dele tem que ser com digitalização e eu ponho igual a automação. Portanto, a automação dos processos, a digitalização dos processos. Nós temos processos que digitalizamos e repensamos em que temos um ganho de eficiência de 93%, 94%, 95%. E, portanto, aí estamos a fazer um trabalho de fundo, um trabalho que já está bastante bem lançado na empresa na parte dos processos, mas estou a puxar a automação para toda a área, nomeadamente dentro da minha responsabilidade da DGU, com chavões do género, se não é automatizável, não fazemos. Porque temos logo, é automation by design, portanto, logo quando pensamos no problema, pensamos como é que o vamos conseguir automatizar. Portanto, dentro destas 3 peças, eu vou lançar agora mais uma faísca alta, mais disruptiva e futurista, porque também é algo que começámos dentro dessas comunidades virtuais a trocar umas ideias, que era também utilizar os NFTs como algo que possa ter digamos, um reflexo ou uma materialização também dentro da energia. E, no fundo, estamos a pensar que, por exemplo, a PlayStation Store possa ter descontos a quem tem energia verde a abastecer a sua casa. E, portanto, podíamos ter ali uma lógica via NFTs que pudéssemos também cada vez mais puxar as pessoas à relevância da transição energética via NFTs. Portanto, são todas as coisas engraçadas que nós também começamos a trabalhar. Sim, então, desculpa. Não, só ia comentar, ou seja, esses 3 blocos, ou seja, as pessoas, os dados e a automação, eu penso que, quer dizer, dentro desses blocos, quer dizer, todos eles carregam muitas tecnologias, e eu diria até mesmo todas as tecnologias, né? Mas percebi que o tema da inteligência artificial e o tema da conectividade conectividade, sensorização é fundamental e depois a automação vem como consequência de toda essa conectividade, de toda essa inteligência que se consegue. Depois, sendo mais específico, estamos a trabalhar muito em Digital Twins, principalmente na área de geração. Estamos a trabalhar muito na parte de IoT, na componente mais da redes, da distribuição. Portanto, depois apanhamos as tecnologias que nos melhor se encaixam nas necessidades, mas toda a questão, e Gabriel, falaste nisso, que é toda a questão do IoT, é algo que eu acho que ainda vamos atacar de uma forma mais profunda, mais sistematizada. Temos uma lógica de criar arquiteturas de referência para ser mais fácil depois a adoção de um ponto de vista transversal às várias empresas do grupo EDP, e acabámos de aprovar recentemente arquiteturas de referência IoT, e que da arquitetura de referência depois sai digamos, modos de enablement para ser muito fácil às empresas poderem utilizar e, no fundo, terem ali na sua toolbox mais uma componente que me parece que vai ser extremamente importante, porque o mundo vai ser todo sensorizado e, portanto, estamos a preparar-nos também para essa realidade. É muito interessante, e interessante também perceber que, para além disso, ou seja, para além desse trabalho profundo em todas essas tecnologias disruptivas e a preocupação com os dados, a inteligência artificial, a sensorização, já há aqui também uma visão de Web3, de metaverso, portanto, muito interessante. João, gostava de voltar a uma parte que estava já mesmo agora a abordar, está relacionada com os dados. A EDP é uma grande empresa, eu não sei ao certo quantos trabalhadores tem, mas tem... Estamos agora à volta dos 12 mil. 12 mil, pronto. Tu estás na DGU, que é uma espécie de, como é que é dizer, é uma fábrica de ponta dentro da estrutura da EDP. E há pouco falaste da questão dos dados e das pessoas. Como é que tu vês caminhando para a frente? Porque há muito esta ideia de que há falta de pessoas, machine learning engineers, data scientists e por aí. Mas qual é a tua opinião sobre a literacia em termos de dados que o resto da organização tem? Porque parece-me a mim, isto é uma opinião minha, mas não sei se concordarás, que se não houver uma maior sensibilização para todos aqueles que estão no negócio, os tais 12 mil da EDP, para a importância da utilização dos dados e para ter uma abordagem um pouco mais
data-driven, compreender os fundamentos de como é que as coisas podem ser resolvidas com este tipo de modelos e por aí. Sem isso, digamos, o deployment depois também é difícil, é complicado. As pessoas tendem a retornar aos seus processos anteriores e pronto, quando as coisas não correm bem, em particular, acham que é tudo, não brincar com isto e por aí. Qual é a tua visão em relação a isso e o que é que, no caso da DGU, pensa em relação a esta educação dos colaboradores? É uma boa pergunta, porque o sucesso da nossa transformação digital passa eminentemente pelas pessoas e se calhar até podemos pensar na liderança, que tem um papel fundamental também de caminharmos todos na mesma direção na mesma direção e nessa direção, e depois dos colaboradores como um todo, em que a nossa vontade é exatamente elevar os níveis de conhecimento, não só das peças ou das oportunidades mais digitais, e muitas vezes com coisas muito pequenas, como o conjunto de ferramentas que nós disponibilizamos para o seu trabalho do dia-a-dia, e numa segunda componente que também estamos a fazer, que é tornar o seu próprio dia-a-dia mais eficiente com outro tipo de ferramentas e, portanto, estou aqui a pensar se posso dizer o Power BI, estamos a pôr o Power BI na mão de muitas pessoas, que é para exatamente perceberem a potencialidade e darmos acesso. A experiência tem sido positiva? Vocês sentem que há dificuldade em utilizar aquilo para os propósitos que... Eu se calhar referi aqui dois temas que... Este é um tema que me fascina, portanto, e tenho acompanhado e tenho feito muita força. Há aqui sempre dois temas que eu acho que são preponderantes. O primeiro tema, que nos pertence, se calhar, a nós, como pessoas mais ligadas à tecnologia, que é simplificar conceitos para que pessoas normais possam perceber de que é que estamos a falar. Porque a tecnologia, para certas pessoas, é uma parede muito alta ou uma black box muito fechada e que não quer saber. Eu estava a falar com um colega meu num dia destes passados e veio-me à cabeça uma coisa que eu achei muita graça na altura, e estamos a se calhar recuar 20 anos, que era quando se dizia se a pessoa que sabia trabalhar com computadores. Então a gente dizia na ótica do utilizador. Exato. Na ótica do utilizador. Eu estava a pensar, será que não devemos ir agora para dar o salto que é, então consegues trabalhar com dados? E eu gostava que a resposta fosse sim, na ótica do utilizador. Exato. E este salto pertence-nos a nós, que é, por um lado, simplificar o léxico. É um léxico, às vezes, mais complexo, mais difícil, que eu acho que afasta as pessoas. Mas, por outro lado, apostarmos também, vai-me sair outra palavra em inglês, no enablement, ou seja, tornar acessíveis de uma forma simples o acesso à informação, neste caso, o acesso aos dados. Isso é um tema que nós temos a responsabilidade. Temos que simplificar o discurso e temos também de tornar a ótica do utilizador muito fácil, e é um trabalho que nós estamos a fazer. Eu gostava também de pôr numa segunda um tema, porque acho que é um tema também pertinente, que é a aculturação digital. Que nós estamos a fazer, e enfim, não somos a única empresa, e muitas empresas têm feito também isto, que é mudar as formas como fazemos as coisas internamente da empresa. E, portanto, estou a falar de passarmos de uma lógica muito waterfall-oriented para uma lógica muito mais agile. E nós estamos a aproveitar que não seja só uma mudança de protocolo, que seja mesmo uma mudança cultural, para termos aqui, se calhar, 2 ou 3 ganhos imediatos. Um é aproximar cada vez mais o negócio à tecnologia e a tecnologia ao negócio. Porque eu só consigo fazer a transformação digital dentro do negócio. Eu posso criar aceleradores e mais aceleradores. O acelerador é um acelerador de trazer o negócio para o pé de mim. Nós estamos a utilizar alguns, e temos mesmo uma área chamada Digital Accelerator e Digital Factory e Digital Hub, que no fundo é a nossa forma de acelerar essa aproximação. E dentro dessa aceleração é que estamos a fazer tudo diferente. Portanto, em vez de uma lógica tradicional de, então, qual é que é o teu problema? Fazemos uma lógica muito mais design thinking. Estamos aqui os dois, mostra-me este processo. Então, porquê é que não fazemos assim? Porque é que não vamos pegar na inteligência artificial e resolvemos o vosso problema da vegetação?
E essa é que é, na minha ótica, uma peça fundacional para começarmos a rodar a empresa num caráter mais digital, na minha percepção, no mindset. Porque se não fizermos esta rotação em termos de mindset, vamos ter sempre qualquer coisa mais digital. Em vez de termos uma empresa digital, temos qualquer coisa e depois vamos ali buscar o... Bom, agora evitar aquela segregação, e a separação que até é histórica, não é? Nos sistemas de informação em relação ao negócio, e evitar esse erro agora era importante. Não, e se calhar até aproveitava esse tema, porque esse é realmente um tema que esse desafio de alinhamento entre o IT e o negócio e conseguir chegar onde estavas a referir, que era de fato embeber o digital no negócio e depois deixarmos de falar de digital e só falarmos de negócio, mas com um DNA e com uma cultura digital que está embebida, há um caminho longo, não é, que se faz. Eu sei que a EDP foi pioneira e tem feito esse caminho de conseguir mudar a cultura, mudar o mindset, criar um DNA de fato digital e pensar no negócio. Mas, de fato, continua a existir uma Digital Global Unit que no fundo, está a fazer esse trabalho, não é? Queres partilhar um pouco esse caminho e como é que tu vês a organização a evoluir nos próximos anos, não é? Nós vimos nos últimos anos muitas organizações a apontarem o Chief Digital Officer, a criarem os seus departamentos digital para fazer o enablement, a organização, mas de fato o que se pretende é que seja uma organização quase que nativa digital, ou como as nativas digitais, e que esteja tudo embebido. Queres partilhar um pouco qual é que foi o caminho da DGU e como é que tu vês essa relação entre a DGU e o negócio, e como é que vês, no fundo, essa forma de funcionamento, e falasse um pouco da Digital Factory e a forma como há esse alinhamento. Queres explicar um pouco mais em termos organizacionais? Sim, como é que está hoje e como é que tu vês também? E vale a pena referir a DGU como esta unidade que por desenho inicial congregava logo os sistemas de informação mais tradicionais a esta vontade mais digital e, portanto, congregou as duas lógicas. Eu muitas vezes digo, eu sou o responsável de digital e IT, porque quando não se percebe o que é a Digital Global, no fundo é juntámos, fizemos este merge. Foi feito e com muita coragem, porque foram dados ali uns passos muito significativos. Por exemplo, na criação de polos de desenvolvimento aplicacional, em que isto é o dia-a-dia corrente, e começou em 2018, já esta ideia, portanto foi uma ideia na altura progressista. Foi nos polos de desenvolvimento aplicacional são desenvolvidos produtos e, portanto, há um produto, por exemplo, na área comercial de onboarding de cliente, há um outro produto de switching, quer dizer, a troca de recepção de clientes que venham de outras operadoras. E, portanto, a lógica de produto é uma lógica que está bem pensada, bem delineada, e que queremos agora ainda aprofundar mais e dar ali uns saltos mais significativos em termos de ainda uma aproximação maior do negócio, e que essas equipas que estão a trabalhar nesses produtos, sentido lato, tenham objetivos de negócios muito específicos que tenham que resolver. E esse é um salto final que também já estamos a trabalhar, e já temos várias equipas dentro desse formato, mas que criamos a junção final entre as equipas de negócio e as equipas de tecnologia, e ambos têm o mesmo KPI de negócio sobre os quais são avaliados. Eu, quando fiz isto no passado, noutros contextos, era muito interessante ver a equipa de tecnologia, de desenvolvimento, a dizer: então, mas eu agora sou responsável por redução das chamadas para o call center. E a resposta é agora vocês também são responsáveis. Vocês pertencem a uma equipa, uma squad, como se costuma dizer, em que o KPI de negócio é mesmo a redução de chamadas para o call center. Sim, é verdade. E estes são saltos que demoram algum tempo. Ter indicadores comuns e, no fundo, criar equipas que são... E as squads têm uma lógica de terem autonomia para resolverem um problema, e, portanto, tanto estão pessoas de negócio como estão pessoas de desenvolvimento, e que têm que resolver aquele problema. E isso cria uma dinâmica muito forte
em termos de desenvolvimento mais ágil, porque se calhar o que se tem que se fazer é colocar na app da EDP mais informação, ou uma maior facilidade, em vez das pessoas telefonarem. São exemplos que temos que trabalhar e que viemos a trabalhar, enfim, como eu digo, com coragem do início e que temos agora a catapultar para a frente. Portanto, essa parte é uma parte que estamos e já estamos a operar assim. Esta é a forma normal com que nós estamos a operar no conjunto de empresas. Sentimos a necessidade de acelerar toda a componente de adoção mais digital e, portanto, assumimos que a DGU tem o papel de catalisador, dinamizador de todas as componentes mais digitais. E eu tenho parte da minha equipa que o papel deles é sentar-se com os negócios, perceber bem o negócio e perceber como é que nós, em conjunto, conseguimos resolver os problemas que têm de uma forma mais digital, com machine learning, com outros ativos que possamos ter e, no fundo, a Digital Factory é o nosso, digamos, o corpo armado para tornar aqui também um fast track de desenvolvimento. Mas, portanto, essa é onde estamos na nossa viagem. É uma viagem que nós fazemos também muito acompanhada. É sabido que utilizamos uma matriz de maturidade da IDC para nos irmos comparando e para irmos também assistindo à evolução. A evolução nos últimos 3 anos é notável, estamos agora num patamar de já bastante, um patamar avançado, mas um patamar que tem alicerces muito sustentáveis. Mas para a frente é o caminho e a minha vontade é continuar a crescer dentro dessa capacidade digital, tornando mais uma vez braço dado forte em esquema de parceria com os negócios, que possamos rapidamente entrar cada vez mais para dentro do core do business do negócio e transformá-lo por dentro. Eu tenho acompanhado essa avaliação da maturidade digital que fazemos em conjunto convosco e a verdade é que o modelo de maturidade parece muito simples, não é? Há 5 níveis, mas a verdade é que cada vez que passamos um nível, o crescimento e o esforço é exponencial, não é? E é preciso ter bases muito, muito sólidas. Mas, portanto, acho que vocês têm feito aqui um caminho, mas realmente esse passo para um nível acima é um esforço brutal, é um esforço enorme. João, há pouco falaste de ativos, tu estás na DGU, eu suponho que um dos mais importantes ativos, e imagino que talvez seja um dos mais difíceis de gerir hoje em dia, são os recursos, é o talento, não é? Nós temos falado ao longo destas entrevistas quase sempre sobre o tema do talento, a escassez, a dificuldade de encontrar, nas áreas que tu coordenas, em particular engenharias, data science, machine learning, é particularmente complicado. Qual é que é a tua estratégia, no caso a estratégia da DGU, para fazer face a esta escassez, a esta dificuldade de encontrar recursos nestas áreas? É um dos nossos desafios grandes que temos pela frente e dizias bem, não é específico à EDP, é um desafio em Portugal, na Europa, no mundo, que há essa escassez porque todas as empresas estão a caminhar nesta jornada da transformação digital. Nós estamos a atuar em alguns níveis diferentes e se calhar são peças para remediar e para conseguirmos, no fundo, ter o talento ao serviço da EDP e da nossa viagem. Uma primeira ideia, se calhar recuperando o meu tema inicial, eu vejo o talento como necessário ser capturado para a EDP, mas vejo numa lógica também mais global, ou seja, eu se tiver um parceiro que tem uma expertise forte numa determinada componente e se eu conseguir que esse parceiro trabalhe comigo, eu já consigo capturar parte desse benefício. Claro que depois temos que perceber qual é que são aquelas o conjunto de capacidades que queremos reter internamente, porque queremos reter, mas eu não tenho uma noção férrea que agora eu vou contratar todos os data scientists que existem em Portugal, porque acho que não ia ser benéfico. Acho que eu preciso ter um conjunto alargado, porque tenho o meu desenvolvimento, tenho esta jornada pela frente e este desígnio de extrairmos mais valor dos dados,
mas vou ter sempre a porta aberta para que outras empresas possam trabalhar comigo em especialistas de dados. Portanto, vocês têm a ideia muito clara daquilo que é estratégico para vocês e que vocês querem ter internamente e tudo aquilo que podem beneficiar de um ecossistema mais alargado. Mas eu, se calhar, vou ser específico. Eu não vejo isso na componente de este tipo de skill é mesmo importante e eu vou retê-lo todo interno. Eu posso ter... Eu preciso ter pessoas que percebam do assunto, mas depois posso ter parceiros que me complementam dentro dessa mesma funcionalidade. Digo uma coisa, João, mas eu acho isso muito interessante, já tenho pensado muito nisso, acho que também já falámos disso, que é a capacidade de ter talento que é, digamos, sénior e é capaz de gerir contratos de serviços, que é capaz de avaliar a qualidade da prestação. No fim do dia, esse é pessoal ainda mais caro do que aquele que se contrata normalmente, não é? E é mesmo um desafio conseguir encontrar esses perfis, também, não é? Também. Hoje em dia é difícil encontrar os perfis, mas também são difíceis. Mas, portanto, esse é um aspecto que claramente sabemos o que é que procuramos, queremos ter recursos internalizados, queremos ter recursos que percebam exatamente com profundidade, mas depois posso esticar com parceiros que têm a vantagem de me permitir mais flexibilidade e trazer uma inovação que possam ter. Portanto, eu tenho uma lógica de parceria também para o talento, isto para dizer isso. Segunda componente, estamos cada vez mais a testar estes modelos híbridos de trabalho, que é também em termos de gestão, se calhar pode haver painéis futuros, é algo que também trabalho, me preocupa, que é como é que se consegue níveis de excelência trabalhar em modelo híbrido. E isto para dizer o quê? Que acho que as empresas têm cada vez mais pensar que o trabalho híbrido pode ser um fator de atração de talento. Eu estive no Brasil no final de janeiro. O tema talento é um tema grande no Brasil. E achei graça porque, e vou simplificar numa imagem, mas achei graça porque começámos a operação em São Paulo, começámos à procura de talento em São Paulo. E a certa altura também com a pandemia em São Paulo, as pessoas começaram a trabalhar fora de São Paulo, a 50 km, a 70 km, a 80 km de São Paulo. E nós, assim, ok, se for preciso um dia, vires cá, ou 2 dias, as pessoas fazem um commuting, mas já estão muito ali nas franjas da cidade de São Paulo. Mas não chega. Então começámos, depois de muita conversa, ok, desde que seja no estado de São Paulo, também começámos a contratar no estado de São Paulo. Mas como não chegava, é no Brasil. Pá, se estiveres no Brasil e queiras trabalhar na EDP, em Florianópolis, pá. E, portanto, há alguns preconceitos em termos de empresa e em termos de lógica de empresa, acho que vão ser repensados por causa deste talento. Eu não sei se vai ser 100%, mas efetivamente vamos ter que nos habituar a uma força híbrida de trabalho. Eu penso que há muitas empresas já cá que, por exemplo, no Brasil, que trabalham com muitas pessoas estritamente de forma remota. Eles estão no Brasil, trabalham, fazem serviço para cá. Penso que isso se irá estender a outras geografias. Toda a nossa lógica normal de gestão de empresas, de como é que se faz a culturação da empresa, o que é a cultura da EDP, como é que eu passo os valores, que tipo de comportamentos eu estou... Nós temos uma sensação que somos mais eficientes se estivermos perto e conseguimos. Mas temos que pensar como é que nós falávamos aqui antes da nossa entrevista, como é que nós conseguimos fazer isso? As pessoas estão perto e as pessoas estão longe, de uma forma homogeneizada, para que depois as pessoas estão longe também não se sintam que estão a ser preteridas. Portanto, acho que do ponto de vista de gestão, de liderança, é um desafio É difícil forte. De gerir essa assimetria, não é? De ter uns longe e outros. Eu diria que para além daquilo que é o colocar no DNA o digital, eu acho que é sobretudo também mudar o mindset da gestão, né? Porque se olharmos para as nativas digitais, de facto já é esse mindset de trabalhar de uma forma completamente descentralizada e, portanto, há várias empresas que têm pessoas a trabalhar no Japão, nos Estados Unidos, Brasil, Europa e os incumbentes, não é? As empresas que já têm maior tradição ainda não estão preparadas e acho que foi algo que se calhar a pandemia trouxe de bom, foi de facto foi entender que é possível testar outros modelos
E já agora, só para terminar esse ponto e passarmos aqui para a fase final, essa colaboração que pretendes ter com parceiros, como é que tu vês a colaboração com as startups? Vocês também na DGU também recorrem muito a startups para alguma área específica, para alguma área mais disruptiva, inovação? Como é que vocês têm trabalhado? É um tema que nós estamos sempre a analisar. A EDP tem uma área específica, a EDP Inovação, que no fundo faz scanning e estamos sempre à procura de empresa. Não 100% aberto de inovação, mas aquelas que nós achamos que nos vão aportar valor no médio prazo. E, portanto, aí temos... E a EDP tem uma intenção de investir até 100 milhões de euros até 2025, de podermos entrar em capital de empresas e apoiar startups que tragam valor e que sejam perto do negócio da EDP. Portanto, esse aí é sempre... Estamos sempre atentos e temos sempre disponibilidade para investir. Depois, se calhar, inovação mais perto de nós. O modelo que temos, no que chamamos, e já falámos aqui da Digital Factory, é um modelo de ecossistema muito mais simplificado, de parcerias muito mais simplificado que o modelo normal da EDP, exatamente para nos permitir rapidez de atuação e de podermos buscar esse tipo de startups mais pequenas a trabalharem connosco. No outro dia estava a ter uma discussão muito, muito interessante. Quem trabalha nestas empresas tem estas discussões e quanto maior a empresa, muitas vezes começamos quase a filtrar em empresas mais pequenas, por 30 razões super plausíveis e válidas. É quase uma seleção natural da espécie, que é, se és pequeno, depois vamos dizer aqui muito disparado. Eu tenho aqui, digamos, umas regras para relacionar com a EDP, que implica um tipo de indemnização em caso de falha que matava logo a empresa. É impossível, não é? É impossível. Portanto, nós temos que também ir-nos adaptando e criarmos um ecossistema muito orientado à fábrica digital, simplificado, em que assumimos também o risco, e porque é também fácil de testar e se não correu mal também, olha, o impacto não é grande, para podermos ter startups ligadas a esse nosso ecossistema. Dentro desse aspecto, o ecossistema é mesmo importante, porque há muitas coisas que estão a acontecer e eu digo sempre aos meus parceiros que tenho sempre a lógica do eu desafio-te, mas estou à espera que tu me desafies a mim. E, efetivamente, se formos ver o que é que a fábrica digital tem produzido, temos uma percentagem muito interessante de desafios que nos trouxeram e não é boa. Então incorporámos, fizemos o reshape e colocámos a utilização ou dos nossos colaboradores, dos nossos clientes. E isso é fundamental. E, portanto, temos muita noção. Eu pessoalmente gostava de fazer mais, ainda abrir mais o ecossistema, mas é algo que nos está muito presente, porque eu quero capturar essa inovação para dentro da EDP. Ser espicaçado, ser desafiado, não é? Gosto muito. Olha, João, o tempo passou muito, muito rapidamente, como viste. Eu não dei por tempo passar, mas já chegámos ao fim. Mas temos duas questões que fazemos a todos os convidados e que gostávamos de fazer a ti também. E a primeira é, tens filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos, pronto. Tens muitos conselhos para dar. O primeiro era exatamente relacionado com os filhos e com os conselhos que dás ou darás quando eles chegarem àquela altura de definir mais ou menos, digamos, o curso superior para onde querem ir, a carreira que querem desenvolver. Qual é a conversa que tens em mente ter com aqui eu tenho aqui uma facilidade, é que eu já fiz essas conversas. E funcionaram, os conselhos foram bem recebidos? Eu acho que sim, porque tanto eu como a minha mulher, enfim, me empenhámos também na educação deles, e o que sempre lhes demos foi muita responsabilidade nas decisões, portanto, cada um decidiu o que achava que tinha que decidir, mas também muita... E eu estou aqui a lembrar-me das conversas que tinha com a minha filha, muita responsabilidade, mas também alguma estruturação na decisão. De vez em quando cá está o pai que parece que é engenheiro, eu sou engenheiro, e portanto se calhar tenho essa formação que é escolhe com mais uma vez, se calhar com informação, com dados,
porque é que para a esquerda e porque é que ir para a direita. E, portanto, demos a escolha é tua, necessariamente, é o que tu achares que queres fazer. Pode escolher, mas tens de explicar o porquê. Mas tens que explicar porquê. Eu lembro-me uma pequena história, dois segundos, que a altura a minha filha disse-me, mas agora não quero ir para a universidade. Acabei o 12º ano, agora não quero repensar, quero fazer outras coisas. E a minha pergunta foi, qual é o plano? Epá, acho que sim, não vejo porque não. Se calhar internamente não achava muita graça, mas mais uma vez a responsabilidade é tua. Mas conta-me o plano. E a resposta não sei, depois eu ver. Para mim, se calhar na forma como eu vejo, se queres isso, então qual é que é a lógica, porque é que é. Portanto, percebemos aqui um bocadinho esse pendor. A minha filha também acabou de dizer, eu vou ser tudo menos engenheira, portanto, fez as suas opções. Mas isso é culpa tua. Mas tenho já agora, a minha filha mais velha já é uma advogada, depois tenho um que está no técnico a tirar em eletrotecnia e o mais novo em medicina. Portanto, cada um seguiu o que o coração lhes ditou. Muito bem. Não, acho que essa forma de fazer com que os nossos filhos pensem, não é? Porque eu acho que às vezes falta as pessoas pararem para pensar e não é preciso nós sermos Gabriel, brilhantes. Eu não resumi melhor do que isso, é exatamente parar para pensar. Parar para pensar. E principalmente quando somos mais novos, temos essa... faz parte também, não é? Tomamos aqui algumas decisões sem pensar, faz parte. O problema das decisões, muitas vezes, nestas idades, é embarcar numa imagem que nós temos do mundo que não corresponde à realidade. E que às vezes com a procura, com o perguntar, olha, então fala com uma pessoa... Exato. Por exemplo, o meu filho queria, a essa altura, porque gostava de engenharia, queria ir para a engenharia civil. Isso é espetacular. Arranjei um amigo meu, a minha mulher arranjou, e ele teve conversas com ele, tiveram horas a falar sobre, olha, isto, não é? Mas pelo menos informa-se. E o facto de espicaçar e de pensar, às vezes ilumina-se algum romantismo. Não estou a dizer que não seja mau o romantismo, mas se calhar o imediatismo. Talvez um bocadinho de imediatismo para ter uma exatamente. E pode ser a mesma decisão. Para tomar uma decisão consciente. Informada e consciente. Portanto, insistimos um bocadinho dentro dessa temática e, enfim, depois cada um tomou as suas próprias decisões. João, e para também tomarmos decisões informadas e conscientes sobre aquilo que vamos ler, e perguntamos sempre também aos nossos convidados livros que te marcaram ou livros recentes que leste e que achas que vale a pena, quer sejam questões mais profissionais ou não. Recomendações aqui para nós? Eu trago aqui duas recomendações. Uma, como é mais negativa, se calhar vai já, porque não quero acabar num tom negativo, mas realmente gosto bastante da obra do José Saramago. E um dos livros marcantes que eu li dele foi o Ensaio sobre a Cegueira, que depois até é um filme do Fernando Meirelles muito bom. E estes últimos 2 anos relembro-me aquilo com algum desespero, porque o livro é pesado, é denso, pesado, mas depois reflete a pandemia, a forma humana, como às vezes, ou desumana, como às vezes depois nos articulamos perante estes episódios. Portanto, tenho-me relembrado e é um livro muito bem escrito e muito, muito forte, e portanto tenho-me lembrado bastante desse livro que já o li até 2 vezes. Numa tónica mais positiva e se calhar mais aqui orientada à nossa conversa, houve um livro que marcou de tal maneira que passou a fazer parte um bocadinho, apropriei-me do livro, e tenho feito quase uma pregação do livro. O livro chama-se Extreme Ownership. Sim. Do Willie Keane e do Babin, que são 2 comandantes dos Navy SEALs em cenário de guerra no Iraque, em que extrapolam parte dos comportamentos para depois comportamentos de gestão. Mas o título diz quase tudo. O Extreme Ownership é que no final do dia, e é isso que eu peço às pessoas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo levam um livro no primeiro dia a dizer, olha, eu acredito coisas parecidas com isto. Posiciona o papel da liderança de uma forma muito, muito clara. És tu que tens que fazer. E, portanto, eu quando faço a minha relação com as pessoas que lidero, é muito na lógica de isto és tu tens que resolver o assunto, eu estou aqui para dar-te a direção e para ajudar, mas it's your own business.
O livro é extreme e, portanto, coisas que depois nós modelizamos, mas a ideia que isto é quase o teu desígnio, a forma como tens que ultrapassar os teus problemas, é algo que eu incentivo nas equipas e queria pelo menos as pessoas depois dão-me feedback, queria uma apropriação desse sentido e que lhes permita andar mais depressa e retirar alguns dos obstáculos. Porque eu posso ter 50 desculpas para não fazer, e aquele livro dizia, mas no limite és tu que tens de fazer. E, portanto, sim, é dar autonomia, mas também dar a responsabilidade. Portanto, exatamente. E só assim se consegue ter, de facto, uma organização que seja ágil, não é? E capaz de... É como um conselho para os filhos, não é? É como o conselho para os filhos. Tu agora é que sabes. Isso, exatamente. Muito bem, João. Olha, já ultrapassamos aqui o tempo, mas a conversa foi fantástica. Podíamos aqui aprofundar ainda alguns deles, que era o tema, enfim, começamos a falar sobre o tema, enfim, que marcou um pouco a tua carreira, não é? A colaboração e o fazer as coisas em conjunto e como é que isso se aplica com o teu trabalho com as equipas, mas depois também a forma como as organizações que estás a liderar, e nesse caso a DGU, também se relacionam com os parceiros e conseguem criar esse ecossistema para apoiar e transformar a organização, para tornar a organização mais ágil e capaz de ser, no fundo, autónoma para fazer as tais inovações que são necessárias para competir nessa economia digital. Portanto, acho que deu-nos aqui uma ideia bastante interessante de como é que se pode fazer esse caminho, e acho que a conversa foi ótima. Ficaram aqui também sugestões interessantes de leitura. Certamente o Extreme Leadership acho que é fundamental para todas as pessoas, não só que lideram, mas genericamente que querem de facto ter responsabilidade e assumir a sua vida. E portanto eu acho que a conversa foi ótima da minha parte, aprendi imenso, foi ótimo, o tempo passou e eu verdade, percebi. Passou a correr. Passou mesmo. A minha opinião é exatamente igual, foi um prazer, João, foi muito, muito simpático, o tempo passou a voar. Resta agradecer a disponibilidade para esta conversa tão interessante, e pode ser que um dia deste tenhamos a oportunidade de voltar aqui para uma nova conversa, está bem? O prazer foi meu. São temas que eu gosto e falo com alguma paixão, porque gosto verdadeiramente deles, e tenho sempre uma ideia que nós em conjunto também conseguimos fazer aqui um impacto positivo na sociedade e tornar, principalmente aqui na parte de energia, tornar um futuro melhor, já que falamos dos nossos filhos, para os nossos filhos e para os nossos netos. Portanto, sempre disponível. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.